Sou o Cleberson, né? Conhecido mais como José Cleberson Pereira, né? Nasci do interior do Paraná, tive o privilégio de começar minha carreira profissional nos clubes paranaenses, até chegar ao Atlético Paranaense. Tive uma felicidade muito grande de ser campeão brasileiro com esse clube, chegar a uma seleção brasileira, um dos maiores sonhos como qualquer criança, né? Ainda mais naquele momento, né? Eu lembro muito bem da Copa de 94, a Copa de 98, né? Já chego no Atlético Paranaense em 98 e em 2002 estava ali com o elenco disputando uma Copa do Mundo, né? É uma história que eu sempre carrego com muito orgulho, né? Consegui fazer um nome forte dentro do futebol paranaense pela história, por ser o primeiro paranaense a disputar uma Copa do Mundo jogando como titular, jogando a final, sendo participativo, né? Então, para mim, eu fico muito orgulhoso de poder fazer parte dessa grande história aí. A minha infância foi uma das melhores coisas da vida, né? Da minha vida. As melhores lembranças que eu tenho são da minha infância, né? Desde jogando bola na rua com os amigos até tarde, disputando todos os campeonatos que tinha na cidade, jogos escolares, entendeu? Ajudando um pouco meus pais na renda. Me orgulho muito de falar tipo, que catei algodão, que catei quiabo. Meu pai vendia botas no terminal de Londrina. Então são coisas assim que eu me orgulho muito disso, né? As pessoas que estavam junto de mim naquele momento me ajudaram a ser a pessoa que eu sou até hoje, né? Eu saí do lugar onde praticamente nós não tínhamos nada, né? Onde a esperança de vencer na vida era difícil, a gente tentava mais sobreviver mesmo assim na população, né? Mas eu tinha um desejo, um sonho muito grande de se tornar jogador de futebol, de jogar profissional. Aprendi muito com vários treinadores da minha infância, um em especial, Zequinha, Pé de Galo, que me ensinou muito sobre a questão de você ser humilde, de você jogar o futebol limpo, de você se cuidar, de você buscar aquele objetivo que você tinha, né? Quando eu cheguei no meu alto maior assim, nível do futebol, que era no Atlético Paranaense, eu sempre trouxe essas raízes comigo, né? Seguir na linha, na direção correta, tendo as pessoas certas do seu lado, né? Construindo família, construindo sonhos, realizando sonhos, né? Eu acho que foi um momento um pouquinho antes de eu ir para o Atlético Paranaense. Estava jogando num clube de formação, PSTC, e teve um período que eu desanimei um pouco do futebol. Sofrendo em casa, questão financeira, né? Eu querendo ajudar muito meus pais. Aí apareceu uma proposta de trabalho e eu balancei, porque era um valor que eu não ganhava como atleta e eu literalmente passou na minha cabeça que eu poderia seguir um outro caminho, né? Ia continuar jogando futebol amador, mas não profissional do sonho que eu queria. E eu estava conversando com os amigos, do nada assim apareceu um roupeiro do PSTC, chegou em mim e falou assim, ó, Cleberson, viajei de Londrina para cá, na sua casa, porque eu quero que você viaje hoje lá para o Atlético Paranaense, que o presidente, o Mário Mina, acertou você para jogar lá. Aí quando eu vi essa notícia, esse comunicado, eu falei, é uma coisa de Deus, eu acho que é a oportunidade que eu estou precisando. E quando eu cheguei em Curitiba, que eu comecei a caminhar na cidade de Curitiba, cheguei no CT do Atlético Paranaense, que eu vi aquela estrutura, eu falei, opa, agora eu sei que eu posso sobreviver do futebol, eu posso realizar o meu sonho. Foi tudo muito rápido na minha carreira, assim, né? Porque, como eu estava falando, eu cheguei em 98 no Atlético Paranaense, na base, entendeu? Assisti a Copa do Mundo. Em 99, assinando o primeiro contrato profissional. E em 2000 já estava disputando a primeira Libertadores pelo clube. 2001 já estava sendo campeão brasileiro. 2002 já estava sendo campeão do mundo, né? Então, para eu falar que de 98 até 2002 ou até 2003 que eu ia jogar nos melhores clubes da Europa, que era o Manchester United, eu ia estar mentindo, né? Tipo, eu vou falar, esse cara tá louco, eu não tenho tanto peso para falar isso, né? Eu vou jogar no Manchester United. Não, naquele momento eu queria fazer aquilo que eu mais gostava, que era jogar futebol, que era mostrar as qualidades que eu tinha, ganhar títulos, fazer história nos clubes, né?
Mas aí foi tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo, eu fui aproveitando as boas oportunidades e cheguei num nível aí que, vou te falar, é um orgulho muito grande para mim. Eu acho que quando eu era um pouco mais jovem, assim, acho que confiança não faltava, sabe? Quando você é jovem, você tem confiança, você não tem medo de arriscar, você acredita muito em você, você sabe que você é melhor do que o outro, você sabe o que você pode fazer, porque você tem mais força, que você tem condições. Passado o tempo, assim, eu comecei a entender a questão do coletivo, né? A questão das pessoas em volta de você, né? Eu tinha um futebol que dava para competir, entendeu? Mas eu não conseguia chegar porque eu tinha uma certa autoconfiança que tudo ia dar certo porque era aquilo, entendeu? E eu comecei a pensar um pouquinho diferente. Eu comecei a pensar mais na pessoa do meu lado. O que esse atleta, esse jogador da minha função do meu lado precisa para ele jogar no nível que eu tenho que ele pode jogar. E as coisas foram acontecendo para mim. Toda vez que eu entrava no jogo, toda vez que eu ia jogar, eu pensava em jogar o que o Cleberson podia jogar, só que eu me adequava ao que o atleta do meu lado precisava. E na vida também foi assim. Consegui chegar onde eu cheguei, só que eu sempre olhava para os meus amigos e tentava ajudar eles também a chegarem onde tinha que chegar. E quando você é jovem, você acaba entendendo como funciona isso, as coisas começam a acontecer ao seu favor, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Por isso que foi tudo muito rápido. A dificuldade de você virar a chave, de você lidar com as coisas que acontecem errado a todo momento no futebol. O futebol em si é uma roda gigante, tipo, toda hora você tá sendo testado. Você está fazendo bem agora, em 1 segundo, em 2 segundos você está lá embaixo. E no campo de futebol, infelizmente, isso acontece toda hora. E fora é pior ainda, porque se você não tomar as decisões certas, não conversar as coisas certas, não se impor da jeito que você tem que impor, isso te prejudica. Então são coisas que ninguém me comentou. Simplesmente as pessoas falavam, você tem talento, vai, aproveita a oportunidade, joga aquilo que você vai jogar, vai, não sei o quê. Só que tipo, ninguém me preparou e falou assim, meu amigo, futebol é assim, você sabe que você vai entrar lá, é complicado. E isso foi uma prova quando eu fui para a Inglaterra. Estava no ápice, campeão do mundo, cheguei lá no Manchester United, mas teve várias dificuldades que eu ainda não tinha passado no Brasil, que infelizmente atrapalharam uma sequência de repente melhor no United. Olha, teve sim, algumas vezes sempre passa, né? Atleta sempre é cobrado, né? Tanto de imprensa, treinadores, colegas, diretores, sempre tem uma hora assim. Eu digo pra você que tipo, não foi uma coisa assim que, não, vou largar o futebol, eu vou parar. Eu tive isso depois mais na parte final da carreira, né? Onde você acaba se lesionando muito, aonde você tipo assim, quer estar um pouco mais próximo da família, aí o futebol te suga bastante, porque você tem que concentrar, tem que treinar, aí o corpo seu já não consegue responder mais aquilo que você respondia há 4, 5 anos atrás, né? Aí você começa a pensar um pouquinho em desistir, em parar e ficar mais próximo assim da família, sabe? Claro, Deus em primeiro lugar, né? Mas sem dúvida nenhuma a minha família, né? A minha esposa, os meus filhos, meus pais. E a vida às vezes te dá uma porrada, te derruba, mas sempre tem alguém que pode te puxar, né? E sem dúvida nenhuma o pilar hoje meu é minha esposa, meus filhos, que estão sempre ali comigo torcendo, junto a Deus, né? Cara, eu vou te falar, é uma coisa surreal, cara. Surreal. Imagina você, torcedor, né? Apaixonado pelo futebol, tipo, você vivendo aquilo, entendido de todos os assuntos e de repente você tem que colocar uma chuteira, tem que colocar uma camiseta da seleção, tá perfilado e cantar um hino nacional, né? Num jogo de futebol assim de Copa do Mundo, né? É surreal isso aí, cara. E eu, quando isso aconteceu comigo, eu sempre tive a vontade tipo, de dar o meu melhor, entendeu? Para aquelas pessoas que eram amigos meus, familiares e tal, que eles também se sentissem, que eles
fizeram parte desse momento meu. Tanto que quando eu fui para a Copa tal, muitos amigos meus que jogaram comigo, pessoas que estiveram próximas, falaram assim, não, Cleberson, obrigado, cara, porque você foi lá, você jogou muito bem, mas eu sinto também que eu tava lá com você, cara, porque tipo, você foi lá, você representou bem, e eu sinto que no tempo que eu tive com você, jogando, treinando, conversando e tal, você levou alguma coisa boa também de mim, então isso para mim é muito gratificante. É difícil dizer se fosse que eu esperava, né? Porque eu entrei na reta final, nos amistosos, né? Para uma Copa do Mundo. Muito se falava, você foi bem, não, teu nome está na lista, você vai estar na lista. Aí eu lembro que a imprensa queria filmar onde eu ia estar, para poder pegar esse momento, sabe? Eu falei, não, esse momento é meu, é da minha família, amigos. E daí o dono do PSTC, o Mário Namina, ele alugou uma chácara em Londrina e levou os funcionários do PSTC, os jogadores, pessoas mais próximas, minha família, ali pra gente viver esse momento só nós. E a imprensa descobriu e queria filmar. Falei, não, deixa eles lá, esse é o momento meu. Porque eu tava com medo da minha reação, né? Tipo assim, pô, se eu for convocado, o que eu vou fazer? Porra, eu vou chorar, eu vou rir, não sei o quê. E se eu não for convocado, qual vai ser a minha reação, né? Como qualquer jovem naquela idade, com 22 anos que eu tinha, a gente sabe quando você é jovem, você fica com medo, tipo, de alguma coisa na sua vida acontecer e você fica com aquele trauma todo, né? E eu lembro que quando surgiu o meu nome, o Felipão falando, eu só lembro de ter chorado, de ter abraçado os meus amigos assim. Aí logo em seguida que eu levantei a cabeça, já tava o pessoal já filmando lá, os caras pularam o portão, chegaram lá perto de mim. Mas foi bacana, ficou histórico aí, porque eu passei um momento muito bom nesse dia. O peso a gente carrega, né? O peso só de você estar sendo convocado, indo para uma Copa do Mundo, literalmente você já pega o peso de milhões de brasileiros, né? A gente sabe que a gente pode, dentro do campo de futebol, a gente pode trazer muita alegria e muita tristeza. E ninguém quer trazer tristeza. Quando você vai para uma responsabilidade tão grande dessa aí, meu amigo, você tem que se transformar. Entender o processo, entender o que tem que ser feito, entender a responsabilidade que é estar vestindo uma camisa da seleção brasileira, a responsabilidade que é de você estar levando o nome do seu país, o nome do seu time, o nome da sua cidade, as pessoas que estão em volta de você, né? E você tem que dar algo de maior que você tem, né? O que foi se criado naquele grupo de 2002 sobre família, eu acho que isso demonstra aonde a gente ia chegar e chegamos, né? A gente tomamos bastante porrada, muita porrada antes de ir para lá. Alguns querendo outros atletas que merecidamente deveriam estar também numa Copa do Mundo, mas o professor Luiz Felipe optou por outros atletas. Aí chegamos lá, o grupo difícil, tivemos a estreia difícil. Então foi se criando um espírito de família dentro dos treinamentos, dentro do dia a dia. Tanto que quando a gente estava na concentração, o nosso almoço, todo mundo almoçava, ficava horas e horas conversando pós o almoço, sobremesa, cafezinho, o pessoal contando piada. O jantar era a mesma coisa, a gente ficava até tarde. Nos corredores a gente ficava conversando. E era quarto todos individuais. Só uma parte lá que, na primeira fase, que nós ficamos quarto duplo, assim, né? Mas a maioria dos quartos eram individuais, só que ninguém ficava no quarto, todo mundo queria ficar conversando junto, aí foi criando essa questão de família. Só que quando a gente ia para o treinamento, a questão de família virava aquela questão de cobrança. Igual pai, mãe, irmão, irmã cobram um do outro. Quem estava no banco queria realmente tomar o lugar do Roberto Carlos, o lugar do Ronaldo, do Rivaldo, entendeu? E treinava a Vera. E muitos jogos, muitos treinos, o time de baixo sofria. Então a gente acabava treinando mais o time de cima do que... Entendeu? Então criou-se espírito, nunca tivemos confusões, briga entre ninguém, sempre aquele espírito mesmo assim de competitividade, de melhora. E o Felipão foi um cara que liderou muito bem essa família, né? Por isso que foi um grupo muito forte. Para mim, o que mais me marcou, assim, fora esses quesitos da família, de todo mundo junto ali,
Foi uma fala que eu tive uma conversa que eu tive com o Falcão, antes de começar a Copa do Mundo, depois de um amistoso na Malásia que nós tivemos. Aí eu estava sentado assim no campo, assim, depois de um treinamento, literalmente assim, chateado porque eu não estava dando aquilo que eu poderia fazer, né, de melhor. E estava ali, porra, triste, assim, pensando assim sozinho. Aí de repente uma pessoa vem e para do meu lado aqui e tipo, literalmente ela não olha nos meus olhos, ela só olha para frente e pega e fala para mim simplesmente assim: Cleberson, continua o jeito que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai ser o cara que vai terminar jogando essa Copa do Mundo. Não mude nada, só melhore, cara. Concentre, faça o que você sabe fazer de melhor, igual você fez no Atlético Paranaense. Aí a hora que eu olho pro lado assim, Falcão, cara. Caraca, olha só como que é o destino. E o Falcão jogava com a camiseta igual a minha, que era 15. Então eu tinha uma lembrança muito bem do Rei de Roma, né? Falcão. Então, pô, pra mim, isso aí, eu falei, poxa, se ele que jogou tudo isso, teve esse nível, tu tá falando isso pra mim, por que que eu não vou acreditar? Aí vem naquela questão que eu te falei do jovem. Às vezes a gente, quando é jovem, a gente tem esse receio, a gente tem essa confiança, vamos fazer, não sei o quê. Só que a gente não tá preparado para a estratégia que tem que ser feito, né? Quando a gente é jovem, a gente a gente tem vontade de arriscar, né? A gente gosta de receber essas missões assim, né, cara? E por incrível que pareça, esse dia eu tava muito tranquilo. Aí eu pensava assim, vai ser difícil para dormir, um dia antes do jogo, ir pra lá, como é que eu vou fazer e tal. Cara, fantástico, cara. Eu tava super tranquilo. O ambiente nosso era super leve. A gente tocando música dentro do ônibus, conversando um com o outro, se divertindo, sabe? Cada um no seu momento. E as falas do Felipão foi muito importante para mim. Na pré-eleição ele falou muito sobre Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, o quanto esses caras iam estar pressionado, difícil, momento difícil da Copa de 98 tal, não sei o quê. E literalmente ele virou para mim e falou assim: Cleberson, cara, eu quero que você jogue igual você joga no Atlético Paranaense. Ninguém está imaginando o que você pode fazer aí. Só joga igual no Atlético Paranaense. Aí pra mim eu falei, então beleza, então. Os problemas, essa dificuldade é pra eles lá, pros monstros, deixa que eu vou jogar o meu jogo. Então eu tô super tranquilo, procurei fazer o meu melhor. Quando eu tive a oportunidade de se jogar na frente, de achar situações assim mais ofensivas, eu fui mesmo, com coragem, sabe? Essa bola aí, nossa, cara, eu vou te falar. A gente sempre conversa, eu e minha esposa, a bola na trave é um lance tipo assim que repercute mais do que se tivesse feito gol, entendeu? Porque todo mundo lamenta como eu, sabe? Pô, aquela bola deveria ter entrado, se fosse um pouquinho mais baixo e tal. Mas eu brinco com o pessoal, falo assim, eu tava louco. Eu tava 22 anos, eu tava maluco. Eu tava querendo fazer gol antes do Ronaldo, do Rivaldo. Roubando a bola do Ronaldinho e chutando a bola na trave, gente. Eu falei, você tava fora do normal. Eu tinha que passar a bola pros caras. Os caras que isso aqui era o nome da Copa, né? Mas foi legal, foi bacana. Então, quando saiu a jogada, é uma característica nossa, né? Eu arrancar para a direita ali, entendeu? Corto para dentro, o Cafu ultrapassa, eu levanto e tentar encontrar o primeiro jogador que vem na minha frente, né? E literalmente eu dei o passe pro Rivaldo, né? Só que, pô, o Rivaldo, o nível dele a cognitivo dele, a qualidade técnica dele naquela época era fenomenal, né? Ele literalmente já percebeu, já que o Ronaldo estava livre, e abriu as pernas. Só que se você reparar a jogada toda em si, demonstra muito do que foi o nosso time, entendeu? Em termos de organização. É uma bola chutada do campo, que o Roque Júnior tira de cabeça, que a bola cai no Cafu, que o Cafu, eu ataco, dou diagonal para a bola, o Cafu me acha ali no corredor, eu já acelero, já imaginando tipo assim, que o lateral do outro lado estava alto e a jogada acaba acontecendo num gol histórico nosso aí que ficou marcado. Eu parei de ser aquele atleta que era reconhecido somente pelo Atlético Paranaense, pelos torcedores, e acabei sendo reconhecido mundialmente, né? E isso com 23 anos de idade, né? Você poder chegar num clube como o Manchester United com 24 anos e ser o único campeão do mundo dentro de um clube onde ganha Premier League, Champions League,
e você ser o único no meio dos fera, né? Isso muda muita coisa na sua vida, né? Tive muitas coisas positivas, boas, algumas negativas na minha vida também, mas sempre eu tive próximo à minha família, né? Sempre a minha família do meu lado, minha esposa, na época era minha namorada, tornou minha esposa, tivemos filhos. Então isso é o que eu gosto de levar comigo, sabe? A fé, a família, os amigos, podendo desfrutar tudo daquilo que eu posso. Eu gosto muito da final pelo que foi a final, entendeu? Pelo título, tudo assim. Mas eu pego o jogo da Inglaterra, o que nós ganhamos de 2-1, que foi a minha estreia como titular, aonde a minha experiência europeia era muito pouca. Para chegar até lá, um nível de futebol que eu tinha jogado assim, oficialmente assim, seria uma final de Campeonato Brasileiro, 2001, entendeu? E talvez uma Libertadores, algum jogo assim, mas nenhum jogo assim que tenha o poder que é uma Copa do Mundo. E o jogo da Inglaterra ficou marcado porque teve uma superação muito grande de todos nós, né? Eu, taticamente, procurei cumprir a minha função, com um jogador a menos, e ganhamos de um time que literalmente poderia ser campeão do mundo também. Tem muita coisa que acontece lá que a gente não fala, assim, né? Que era um momento onde a gente tinha uma propaganda que era telefônica, entendeu? E nós não tínhamos muito contato com o pessoal do Brasil. E vira e mexe, depois do treinamento, assim, na concentração, a gente recebia ligações do orelhão ainda na época, ainda de torcedores, né? Querendo falar com a gente. Aí era 30 segundos de papo e era super divertido, porque ficava vários jogadores no telefone assim, e a gente conversando, falando com os caras e tal. E às vezes a gente brincava, ô, cobra aí, fala pro Felipão colocar a gente pra jogar, não sei o que e tal. Aí o Marcão contando piada, umas coisas engraçadas. Teve também momentos que a gente saía, assim, às vezes pra comprar alguma coisa. Aí eu e o Gilberto Silva a gente não gostava mais o Polga, a gente não gostava de andar muito onde os fera ia, porque, porra, era uma multidão atrás dos caras. E eu e o Gilberto a gente ia para outro lugar, escondido, voltava pro hotel com uma sacolinha só. Então são coisas assim que a gente gostava de fazer separado, assim, sabe? Claro que é um cenário totalmente diferente do que era anos atrás, né? Somente da minha época para trás, né? Hoje um atleta profissional hoje, ele precisa realmente ser profissional, porque qualquer situação, qualquer atitude, qualquer coisa que ele fizer, assim, tanto positivo ou negativo, se expande muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E hoje eu entendo que os jovens querem muito ser jogadores de futebol, não só pela questão assim, financeira, para se tornar, porque hoje o país é um pouco mais diferente, mais estruturado. Hoje nós temos a tecnologia muito maior, hoje nós temos uma ampla situações onde você pode sobreviver muito bem fora do futebol, entendeu? Só que o jovem quer ser jogador de futebol porque ele tem aquela paixão, ele tem aquela coisa de falar, não, pô, o meu sonho é jogar no estádio, o meu sonho é usar a camiseta do meu time, o meu sonho é poder trazer uma coisa nova para a minha vida, entendeu? O jovem hoje, eu acho que ele é muito mais corajoso do que antigamente. Se você pegar o pessoal da antiga, você vai ver muito assim, pais, relatos de jogadores dizendo que pais não deixaram o filho sair da cidade para outra para jogar porque ele tinha medo da cidade, do filho se perder, ele precisava que o filho ficava na cidade para trabalhar. Hoje não, hoje um atleta jovem ele tem coragem. Se um time lá de um país ou se um time de uma cidade um pouco mais longe querer esse atleta, ele vai ir, porque ele já tem todo o suporte tecnológico, o telefone é mais fácil, o meio de comunicação é mais fácil, para você procurar numa internet como que é esse time, onde você vai chegar, para você usar um mapa onde você tem que chegar, então tipo, é diferente. Então hoje o jovem consegue ter isso e consegue ter essa coragem maior do que era antigamente, né? Ah, cara, sem dúvida nenhuma, a alegria que nós temos como brasileiro, que a gente leva
da nossa parte, assim, digamos assim, fora do campo, nossa parte de vida, assim, íntima, para dentro do campo, ninguém tem. O europeu não tem, o asiático não tem, ninguém tem. Na Europa já é diferente. Não é mais organizado, mas é mais assim preparado, né? Entendeu? Nós não, a gente gosta da coisa, a gente gosta daquele momento que a gente faz a coisa diferente, que faz a coisa acontecer. Então, essa é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande por nós, pelo futebol brasileiro. Cara, vou te falar, eu não sinto saudade dos treinamentos, vou ser sincero com você, viu, cara? Ainda mais hoje, viu? Antigamente a gente treinava, tinha uns momentos de pré-temporada, mas era tranquilo. Hoje já é mais difícil, né? Mas assim, nos dias dos jogos, assim, é um dia que eu fico assim um pouco sentido, assim, sabe? Sinto falta, assim. Mas como treinador eu consigo me expor, eu consigo me colocar no lugar dos atletas e procuro passar essa energia. Então eu tento fazer o que eu fazia, né? Levar, que eles levem um pouco de mim para dentro do campo para poder atingir os resultados. Você faz as oportunidades acontecerem. Tá certo? Eu acho que a oportunidade, elas serão dadas. Com os jovens, com os empresários, com todas as coisas que temos hoje, quando uma oportunidade surge, é mais fácil você estar preparado para aproveitar essa oportunidade. Eu lembro que antigamente você atingia uma coisa só simplesmente tipo o futebol. Então futebol. Só que hoje o futebol só não é o futebol. Você tem que pensar no futebol, você tem que pensar na sua imagem, e você tem que pensar no retorno que isso vai dar para você e para sua família. Antigamente você queria ser jogador de futebol você pensava nisso, você não pensava tipo como você ia guardar dinheiro, como você ia investir na sua família. Hoje o atleta, hoje o jovem, o empresário, que ele assume esse ramo, ele já sabe, ele já tem uma noção aonde ele quer chegar, quais os pontos que ele quer atingir, entendeu? Então a oportunidade tem que ser criada e tem que ser aproveitada na hora, no momento certo.